falando nisso, Gabi, você Oi. falou de movimentação, tem gente triste, tem gente chateada com contratação. Nos atualize, o que tá pegando? É o Caio Paulista, né, Bruno? O Caio Paulista está a caminho do Grêmio, a informação inclusive do Bruno Soares, lá do Rio Grande do Sul, jornalista da Rádio Bandeirantes também, de que ele vai chegar no Grêmio com um contrato por empréstimo de 1 ano. É uma negociação já fechada. E eu disse que algumas pessoas ficaram felizes porque ele tá deixando o clube, é porque ele não teve uma boa passagem pelo Atlético Mineiro, né? Vale lembrar que nem pelo Palmeiras, porque ele é contratado naquela história longa, né? Aquela novela longa entre Palmeiras e São Paulo, após a conquista do título da Copa do Brasil, que aí realmente ele vai muito bem no São Paulo. O Palmeiras vai atrás dele porque tava precisando de fato de um reserva pro Piquerez, e aí o Caio Paulista acaba chegando, mas ele não vai bem no Palmeiras, né? Ele faz jogos bem ruins, depois ele é negociado com o Atlético Mineiro, com a opção do Atlético fazer a compra do jogador, mas ele só atua por 38, eu tava lendo aqui os dados dele hoje, são 38 jogos, em 17 ele foi titular. Ele não marcou nenhum gol e também só deu uma assistência. Então, é uma passagem bem cabisbaixa, né? Bem ruim para um lateral esquerdo, levando em consideração que o Galo esse ano teve Copa do Brasil, eliminou o Flamengo nessas condições, teve Campeonato Brasileiro e também a Copa Sul-Americana chegando na final. Então, eu acho que o Caio Paulista deixou bastante a desejar no Galo e agora vai pro Grêmio. Alguns torcedores do Grêmio, você pega publicações assim falando sobre a contratação, já não gostaram também, inclusive falando que o Grêmio se tornou um refúgio do Palmeiras, porque o Marcos Rocha também está lá. O Caio Paulista não teria chance no Palmeiras em 2026. Não. Não é nem cogitado. Mesmo com o Jefté no Palmeiras, né? Que eu acho que é um jogador que ainda precisa mostrar alguma coisa, mas o Caio Paulista não tem... Cara, ele seria o terceiro lateral esquerdo do Palmeiras. Acho que o grande erro da carreira do Caio Paulista foi ter pulado o muro da Barra Funda ali. Sim. Quando ele tava bem no nessa São Paulo. polêmica, né? E ele, inclusive, dá uma zoada no São Paulo, né? Fala assim, é no maior campeão do Brasil agora. Pois né? e aí o cara não consegue se firmar no Palmeiras, não consegue jogar. E, de novo, no Galo não consegue jogar. E assim, na época era o Dorival, no São Paulo, que fez ele jogar como lateral esquerdo. Ele era um atacante antes disso. Sim. Depois disso, ele nunca mais funcionou como lateral esquerdo e nem como atacante. Então, vamos ver o que o Grêmio vai conseguir fazer com esse jogador na próxima temporada. Não sei se é das melhores contratações, não, mas é verdade, né? Vamos lá. O Grêmio tem, hoje, o Marcos Rocha. Tentou contratar o Everton. Sim. Abriu conversas pelo Rafael Veiga, não conseguiu nenhum dos dois. Eu não tenho Foi pro certeza, Caio mas Paulista. acho que o Zé Rafael, antes de ir pro Santos também, Zé teve Rafael uma história também, dessa. Também teve Zé contato. Rafael. Os caras estão gostando. Estão bem de olho, né? Estão de olho nessa geração do Alviverde. É que nessa geração não, né, Bruno? Tá de olho nos jogadores que não tem mais espaço no Palmeiras, né? Nesse sentido, eu entendo o que você tá querendo dizer, mas nessa geração de Palmeiras que foram jogadores vitoriosos, que foram muito importantes. Não é o caso do Caio Porque Paulista, a gente, né? tirando o Caio Paulista, né? Mas Marcos Rocha, Zé Rafael, Mike, o Everton, são jogadores que tiveram passagem no Palmeiras e no caso de Rafael Veiga e o Everton ainda estão no Palmeiras, que conquistaram títulos e foram muito importantes nas campanhas em que o Palmeiras disputou de fato os campeonatos, mas não são mais os mesmos jogadores. Eita, nós. Saúde. Saúde. Que isso? Desculpa. Qual que é a cor da saúde pra você passar virado, Everton? Eu vou de branco, talvez. Meu Deus do céu. Mas é isso, assim, né? O Grêmio, inclusive Pedro Cohen chegando agora, ele pode falar um pouco sobre a perspectiva dele em relação ao Caio Paulista ir pro Grêmio, mas é isso. Vai contratar jogador que não tem mais projeção de carreira na questão do Marcos Rocha, nesse caso. Acho que ele é um jogador que ainda vai bem, mas não é um menino. E o Caio Paulista, desde que saiu do São Paulo, não conseguiu mostrar a mesma coisa que vinha fazendo lá. Então, acho que é uma contratação até bem arriscada e não imagino como o Luiz Castro projeta o Caio Paulista nesse time. Acho que o fato dele já ter jogado como atacante, tentar agora joga como lateral esquerdo, mas usar ali na defesa de alguma outra forma possa fazer sentido, porque o Luiz Castro vai querer usar ele de outras maneiras, mas acho uma contratação assim, não tão positiva. Vai começar bem a temporada. O nosso Grêmio, Tricolor Gaúcho Imortal, que é muito bem representado na Rádio Bandeirantes pelo Pedro Cohen. Exatamente. Boa tarde, tudo bem? Gostou da chegada do Caio Paulista? Nossa senhora. Nossa, uma motivação assim. Assim, vamos lá. Não gostei, cara. Não gostei. Era melhor Acho o que não sei se o transfer ban era melhor, mas o Lucas Esteves era.
Tá. O Lucas Esteves não é nenhum craque, mas não acho que trocar o Lucas Esteves pelo Caio Paulista, né, que deve ser o movimento natural da coisa agora, porque o Marlon é o titular do Grêmio, não acho que seja um movimento tão interessante do ponto de vista futebolístico, né, do ponto de vista do esporte mesmo. Acho que os moldes é por empréstimo, né? O Caio Paulista vai por empréstimo de 1 ano. Então, acho que é por isso. Deve ter uma negociação salarial com o Palmeiras, né? De dividir os pagamentos mensais do jogador. Então, acredito que faça sentido para a atual direção do Grêmio por conta disso. Porque o Grêmio precisa, de fato, reduzir a folha salarial, precisa pensar em tirar dinheiro de algum lugar, e acho que vai liberar alguns jogadores e trazer alguns por empréstimo, como é o caso do Caio Paulista, para que possa fazer outros investimentos em jogadores titulares. E aí gastar dinheiro em jogadores titulares.